Olá, primeiro ano. Bom dia. Espero que estejam todos bem. Essa semana a gente vai dar prosseguimento às nossas videoaulas. Bom, nessa videoaula a gente vai estar trabalhando revisão de conteúdos. Como na semana passada os nossos conteúdos de geografia, eles foram trabalhados na forma de vocês pesquisarem pelo livro didático e responderem a atividade no Google Sala de Aula ou via WhatsApp, como alguns me mandaram. Então, essa semana a gente vai estar revisando aquilo que vocês já leram. Então, eu peço a vocês que peguem o livro didático de vocês para que possam acompanhar o conteúdo que vocês trabalharam semana passada e que essa semana a gente vai estar trabalhando também nas avaliações bimestrais. Vale lembrar que a gente está concluindo o segundo bimestre, concluindo o nosso primeiro semestre. Por mais que a gente não esteja de forma presencial, mas a gente precisa estar com os nossos bons resultados em dias. Para mim ter o resultado de vocês, eu preciso avaliar vocês. E essa avaliação, ela vai se dar da forma como está se dando as aulas, que é remota, né? Que é essa forma virtual. Então, essa semana ainda a gente vai ter avaliação de geografia. Então, eu peço a vocês que fiquem muito atentos à revisão. Peço a vocês que acompanhem, que marquem no livro de vocês o que vocês considerarem mais importante, que anotem no caderno de vocês as informações, porque vocês vão necessitar quando a gente tiver tratando das avaliações bimestrais e também para que vocês tenham esse acúmulo de conhecimento ao longo da educação básica de vocês. Pegaram vossos livros? Que bom! Já estando com o livro em mãos, eu quero começar com vocês a partir da página 96 do livro de vocês, porque a gente já não começa direto referente à estrutura de relevo, né, as estruturas geológicas e o relevo terrestre, porque quando a gente trabalhou a última videoaula, a gente trabalhou referente à estrutura interna da Terra, os movimentos tectônicos, a formação das rochas e as teorias da deriva continental e da tectônica de placas. Então, a partir de agora, a gente vai estar trabalhando sobre as forças exógenas e a dinâmica externa do relevo. Porque quando a gente trabalha com as forças endógenas, a gente trabalha basicamente com aqueles agentes internos que são responsáveis pela formação do relevo. Mas, obviamente, que com essa formação do relevo, a gente tem todo um processo de transformação que ocorre de forma externa. Então, esses eventos externos que ocorrem, elementos como a chuva, como o vento, como a ação de árvores, de animais, a própria ação antrópica, eles são chamados de elementos exógenos, porque são elementos externos que funcionam no sentido de modificar, de transformar o relevo terrestre. Então, a partir de então, a gente vai estar trabalhando com essas ações externas. Então, com o livro aberto na página 96, então vamos começar. Bom, sobre esses movimentos externos, esses agentes exógenos, obrigatoriamente a gente fala sobre dois principais agentes, que é o intemperismo e a erosão. É bom a gente saber diferenciar uma coisa da outra. Primeiramente, ele trabalha lá na seguinte situação, né? A ação dos agentes exógenos na superfície se manifesta por meio dos processos de intemperismo, que ele ocorre em três fases, certo? O intemperismo ele ocorre na fase de desagregação, que vocês têm aí no livro de vocês, na página 96, que é o mesmo que decomposição, o transporte e a deposição, ou seja, a sedimentação. Então, o processo de intemperismo, ele trabalha com um processo de transformação de rocha. Inclusive, esse processo de transformação que é responsável pela formação dos solos. O intemperismo, ele abrange um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos. Então, esses processos físico, químico e biológico, eles são responsáveis, basicamente, pela decomposição das rochas, pelo transporte e pela formação de sedimentos, que são basicamente também a formação dos solos. E aí a gente vai ter nesses processos, quando a gente chama referente à ideia de um processo químico, é quando a rocha ela é exposta a altas ou a baixas temperaturas, ou a mudanças bruscas de temperatura. Essas mudanças de temperatura, elas fazem com que a rocha ela entre em um processo de decomposição. Quando a gente trabalha com uma ideia de intemperismo físico, a gente trabalha com a atuação, por exemplo, das águas ou dos ventos, que são responsáveis também por esse processo de desagregação das rochas. E o intemperismo biológico é quando há ação de algum ser vivo, por exemplo, das raízes das plantas, que também, quando crescem, são responsáveis por esse processo de decomposição dessas rochas. Então, quando a gente fala nesse processo de intemperismo,
É o processo de modificação dessas rochas que é dado por agentes físicos, químicos ou biológicos. Tá entendido até aí? Ótimo. Bom, lá na página 97, aí ele fala a respeito do processo de erosão. Ele diz, ó, depois de decomposto, o material intemperizado fica sujeito à ação de outros processos, os chamados processos erosivos. Então, quando a gente tem um processo de decomposição da rocha, que ele se transforma em sedimento, ele pode passar por um processo de erosão. Esse processo de erosão é quando a gente vai ter a retirada de grande parte do solo, e isso é dada principalmente pela ação das águas e pela ação do vento. Ó, lá no livro de vocês, ele fala que essa erosão ela pode ser pluvial, que é quando ocorre a água das chuvas. Essa é bem comum de vocês verem. Por exemplo, nesse período chuvoso, principalmente quem mora nas áreas rurais, a gente tem a ideia de que chove, e aí a água da chuva, quando escorre, ela cria uma espécie de vala, né? O que a gente chama de grota. Aí aquelas grotas, elas são justamente resultado do processo de erosão. Porque a água da chuva, ela levou os sedimentos de rochas que haviam naquele local. A gente tem também a erosão fluvial, essa ocorre por conta da água dos rios. Essa daí também é facílimo da gente avaliar. Quando tem um rio correndo por determinado local, ele tende a retirar sedimentos daquela área, ou seja, a retirar pequenas partículas de rocha, os solos daquela região. A gente tem a erosão marina, que é gerada pela água dos oceanos e também pela umidade desses oceanos, principalmente as correntes marítimas, e vai se ter a erosão glacial, que é gerada pelas geleiras, além da erosão eólica, que essa é gerada pelos ventos, né? Fortes ventos tendem a carregar ou a transportar parte desses sedimentos. Então, quando a gente fala sobre a questão da erosão, a gente está falando justamente sobre esse transporte que é dado por ação das águas ou do vento. E aí ela ainda diz que, de maneira geral, de um lado a remoção do material modifica as formas da superfície, podendo produzir rebaixamentos ou aplainamento do modelado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o quê? Esse processo erosivo, né, que ele ocorre não necessariamente precisa ser em um curto espaço de tempo, ele tende a gerar áreas que ficam devidamente rebaixadas, porque foi retirado grande parte do sedimento, ou ele tende a aplainar. É o caso de grandes montes, né? O Brasil, como por exemplo, ele é formado por uma estrutura devidamente antiga, a gente não tem montes que sejam devidamente pontiagudos. Em sua maioria, eles são arredondados. Isso ocorre por quê? Porque a ação do vento e a ação das águas, eles tendem a tirar parte desse sedimento e aí ele vai aplainando o território, ele vai deixando o território plano, o relevo plano. Ou forma áreas de depressão, como é o caso dos rios, por exemplo, que tende a tirar grande quantidade de sedimento e cria determinadas valas, certo? Essas daqui são as ações referentes ao intemperismo e à erosão. Além dessas questões naturais, existem também as ações antrópicas, né? Eu creio que vocês lembram, toda vida que eu falo o termo antrópico, eu estou me referindo a ser humano. Então, a ação do ser humano, ela também gera modificação do relevo. Quando a gente tem, por exemplo, a construção de cidades, o desmatamento desordenado, porque as raízes das árvores, elas servem de suporte para que não ocorra um processo muito grande de erosão. Quando se desmata, então se tira esse suporte que os sedimentos de rocha, que os solos têm para poder se sustentar. Então, essas ações antrópicas, elas também são responsáveis pela modificação do relevo. Lá na página 98, na página 98, ele fala a esse respeito. O desenvolvimento de atividades agrárias, por exemplo, pode acarretar desmatamento predatório e degradação dos solos. E aí, essa degradação, ela pode gerar ravinas ou vossorosas, né, que são aquelas áreas desgastadas. As ravinas são essas pequenas grotas, né, essas pequenas aberturas que a gente tem no solo. Por não ter raízes de planta, então ele carrega os sedimentos por longos espaços de tempo. E aí ele gera essas pequenas aberturas no solo. E as vossorosas são grandes aberturas, normalmente são grandes elevações onde é carregada uma grande quantidade de sedimento e aí tendem a ficar áreas devidamente devastadas. Além, é claro, de áreas de construção em encostas que gera prejuízos como deslizamentos de terra, dentre outros. Bom, sobre os agentes exógenos, era isso que eu queria falar para vocês, certo?
Sempre que a gente falar sobre agentes endógenos, a gente vai estar falando sobre os agentes internos, principalmente o tectonismo e o vulcanismo. Mas quando a gente falar sobre elementos exógenos, a gente vai estar falando sobre esses elementos externos, que são responsáveis pela transformação do relevo. É o caso do intemperismo e da erosão, que são gerados por questões físicas, químicas e biológicas. Dentro dessas biológicas entram inclusive as ações antrópicas. Vamos trabalhar agora sobre estruturas e relevo, estruturas geológicas e o relevo terrestre. Bom, quando a gente fala sobre estrutura geológica, a gente está falando sobre a formação da crosta terrestre, certo? A formação rochosa dessa parte que a gente tem da crosta terrestre. Já o relevo em si, como vocês devem saber, é o modelado da superfície. A estrutura é como ela é formada e o relevo é o modelado que foi formado por um longo espaço de tempo, desde o período de formação da crosta terrestre até os dias atuais. Sobre as estruturas de relevo, obrigatoriamente o relevo continental, ele é formado por 3 grandes estruturas que vocês encontram lá na página 110 do livro de vocês. Essas 3 grandes estruturas são os escudos cristalinos ou crátons, é mais comum a gente ouvir o nome escudos cristalinos. Esses aí são as formações rochosas mais antigas da crosta terrestre, apresentam terrenos intensamente desgastados pelos processos erosivos, altitudes moderadas, abrigando depressões e planatos relativamente baixos, além de maciços arredondados. Os escudos cristalinos, os escudos cristalinos ou cratos são as formações mais antigas, as formações rochosas mais antigas. Então, as áreas mais antigas do planeta Terra, eles são formados a partir dessa estrutura. É o caso do Brasil, por exemplo, que a maior parte do seu território é formado por escudos cristalinos. Por serem mais antigos que as demais formações, normalmente a gente tem áreas mais aplainadas, a gente tem áreas mais desgastadas e áreas mais arredondadas, porque passou por um longo processo de intemperismo e erosão. A outra forma de relevo é chamada de dobramentos modernos ou cadeias orogênicas. Os dobramentos modernos, como o próprio nome diz, são as formações de relevo mais recentes, né, que se deram nos últimos períodos da última era, que a gente vai ter, da última era geológica, do período terciário e do período quaternário, que são aqueles conjuntos de montanhas, são normalmente as altitudes mais elevadas. É o caso, por exemplo, da Cordilheira dos Andes. E a outra forma de relevo que a gente tem são as chamadas bacias sedimentares. As bacias sedimentares são as grandes depressões do relevo. São aquelas áreas que receberam uma grande quantidade de sedimento por serem devidamente rebaixadas. São áreas normalmente planas, né, mais rebaixadas, são áreas onde a gente vai ter, por exemplo, a ocorrência de rios. E aí ele diz o seguinte, ó, de acordo com a idade geológica de determinado local, a gente tem um modelado do relevo. Por exemplo, as estruturas mais antigas, elas tendem a ser mais rebaixadas, porque o processo erosivo, ele passou por um longo período de tempo. Enquanto as estruturas mais modernas, as estruturas mais jovens, elas tendem a ser mais altas e sofrer menor processo de desgaste. Isso se dá no caso dos dobramentos modernos, que o processo erosivo, ele ocorreu em um curto espaço de tempo, né? Se analisado a idade geológica da Terra, não no que se refere ao tempo em que nós, seres humanos, vivemos. Mas nesse sentido básico, a gente vai ter o quê? As áreas mais recentes, as áreas geológicas mais recentes, elas tendem a ter um desgaste menor. Já as mais antigas, um desgaste maior. Por isso que são áreas mais baixas, aplainadas ou arredondadas. Lá na página 112, ele trabalha com as formas de relevo continental. Por que aqui eu falo relevo continental? Porque a gente tem o relevo continental e a gente tem o relevo submarino. No relevo continental, ele é formado principalmente por 4 grandes formas, né? No ensino fundamental, a gente sempre aprende que é planalto, planície e depressão. E aí, assim, a grosso modo, essas são as principais formas de relevo que a gente tem. E aí, além dos planaltos, planícies e depressões, ele inclui as cadeias montanhosas. Então, a gente vai ter, ó, as cadeias montanhosas, que são as maiores elevações do relevo terrestre, né? A gente vai ter as planícies, que são formas de relevo relativamente planas, de origem sedimentar. E aí, não vamos pensar, planície é sempre plano? Não. Existem áreas, por exemplo, com mais de 200 metros de altitude que são planícies.
né? Que não são montes, que não são montanhas, que não são serras. Então, existem montanhas, serras dentro dessas planícies, por exemplo. Então, a área de planície, ela tende a ser uma área relativamente plana ou rebaixada. São áreas que recebeu sedimentação dessas áreas mais altas. Então, são áreas relativamente planas, mas elas podem chegar a altitude de até 200 metros. A gente tem os planaltos, que são formas de relevo com altitude variadas, como as serras, as chapadas, os morros. Então, os planaltos são áreas devidamente altas, né? Então, são áreas que podem ser planas, mas que têm uma altitude muito elevada. Em geral, Jurandir Rosca, o principal geógrafo brasileiro, ele trabalha com a ideia de que os planaltos, eles são elevações de altitudes acima de 300 metros. Menos que isso pode ser considerado planície. E a gente vai ter as depressões, que são formas de relevo rebaixada em relação ao nível dos terrenos vizinhos. A gente aprende sempre, no ensino fundamental e algumas vezes no ensino médio mesmo, que as depressões são áreas que estão abaixo do nível do mar. Mas existem dois tipos de depressão, a depressão absoluta e a depressão relativa. A depressão absoluta é essa que faz referência ao nível do mar. Se está abaixo do nível do mar, considera-se uma depressão absoluta. Mas eu posso ter uma depressão relativa, que é o caso, por exemplo, de uma área devidamente rebaixada em relação a uma área próxima. Quando eu tenho, por exemplo, dois planaltos e uma área rebaixada no meio, essa área é chamada de depressão. Então, sempre que a gente trabalhar com a ideia da depressão enquanto forma de relevo, essa depressão ela trabalha com áreas rebaixadas, seja em relação ao nível do mar ou seja em relação à área que está próximo a ela. O relevo submarino, que vocês têm aí na página 113, ele é formado por três estruturas principais, que é, lá no desenhozinho que vocês têm na página 113, começando da direita para a esquerda, vocês têm a plataforma continental, que é aquela área que a gente tem da praia, né? Que é a área mais plana, onde a gente vai ter banhada pela água do mar. A gente vai ter a talude, que é essa área onde a gente vai ter a parte da planície, a parte referente à plataforma continental, que é essa área próxima ao continente da praia, e essa área que a gente vai ter de rebaixamento é basicamente a área que a gente chama de talude. E a área referente à planície abissal, que é aquela área que a gente chama do fundo do mar, né? Que é a parte mais profunda, e aí onde a gente vai ter outras estruturas, como por exemplo as cadeias montanhosas que são formadas pela atividade vulcânica. Então, basicamente, o relevo submarino ele é formado por essas três estruturas, tendo outras subestruturas que são dadas na planície abissal. Bom, agora a gente vai tratar um pouquinho sobre o relevo brasileiro, né? Como a gente já falou, o relevo é o modelado da superfície terrestre. E a gente tem as estruturas geológicas, que são as formações geológicas, a formação da crosta terrestre que a gente tem nessa área. Nesse caso aqui, na página 114, ele trabalha com o relevo brasileiro, remonta ao período pré-cambriano. Cátia, o que é período pré-cambriano? O período pré-cambriano vai ser o primeiro período de formação de rochas aqui na crosta terrestre. É o período anterior à existência da vida, inclusive aqui na Terra. Que a gente vai ter o período pré-cambriano, é o primeiro período, né, nas eras geológicas, naqueles tempos que a gente divide a idade da Terra. Então, lá no iniciozinho vai ser onde a gente vai ter a formação da estrutura do relevo brasileiro, que é no período pré-cambriano. As formações são muito antigas, com exceção de algumas bacias sedimentares que são mais recentes, que é o caso, por exemplo, do Pantanal Mato-Grossense. Então, o Brasil como um todo, se a gente falar que a estrutura geológica do Brasil ela é formada principalmente por uma estrutura muito antiga, a gente está devidamente correto. Existem algumas exceções que são essas áreas que são um pouco mais recentes, mas no geral a gente é formado principalmente pelos chamados escudos cristalinos. Bom, a estrutura geológica do Brasil, se vocês virem embaixo do mapa, na página 114, é um mapa criado de acordo com os estudos do geógrafo Jurandir Rosca, e aí ele trabalha com as quatro formações principais, que vai ser os crátons pré-brasilianos, que aí vocês vão ter o Amazônico São Francisco e o Sul Rio Grandense, as coberturas sedimentares correlativas ao brasileiro, as faixas de dobramento do ciclo brasiliano, Brasília, Paraguai, Araguaia e o Atlântico, e as bacias sedimentares fanerozoicas, a amazônica do Maranhão e do Paraná. Então, a estrutura geológica do Brasil estaria
baseada de acordo com Jurandir Ross nessas divisões. Vale lembrar que por conta dessa estrutura geológica basicamente antiga, a gente tem recursos minerais em grande quantidade aqui no Brasil, por isso essa exploração mineral tão grande que é dada. Lá na página 118 do livro de vocês, por favor, vamos lá, ele trabalha justamente com a ideia da estabilidade tectônica. A gente já viu no conteúdo anterior que o Brasil encontra-se no centro da placa tectônica, por isso que a gente tem essa estabilidade, não sofre tantos eventos. Vale lembrar, por exemplo, que a gente não sofre terremotos de grandes altitudes, a gente nunca sofreu um tsunami. E os vulcões ativos que a gente teve aqui foram em períodos muito anteriores, que é, por exemplo, quando a gente vai ter a formação de alguns conjuntos de ilhas, como o caso de Fernando de Noronha. Mas dentro do processo, dentro do momento atual, né, dentro da nossa era atual, há uma estabilidade muito grande por a gente estar localizado no centro da placa sul-americana. Então a gente não sofre tantos eventos ou fenômenos dados a partir dos agentes endógenos. E aí, ó, vai se ter assim, cerca de 41% das terras brasileiras encontra-se em altitudes inferiores a 200 metros. Como a gente já tinha falado, por se tratar de uma estrutura devidamente antiga, as altitudes do Brasil elas tendem a ser bastante baixas. Menos de 1% do território possui altitude acima de 1.200 metros. E aí ele diz que, no caso do extremo norte, como é o caso do Pico da Neblina, né, localizado no estado do Amazonas, e na região sul e sudeste, no caso da Serra do Mar, que são áreas que vão se ter uma altitude um pouco maior. No mais, relativo à questão da estrutura geológica de Brasil, as nossas altitudes são bem baixas. Passem lá para a página 120, estão lá? Pronto, relevo brasileiro e suas formas. Aí aqui a gente já vai estar falando do modelado do relevo, né? Basicamente o Jurandir Ross, ele divide o relevo em planaltos, planícies e depressões. Claro que cada uma com sua área, com sua nomenclatura e sua localização geográfica, que eu peço a vocês, inclusive, que observem o mapa da página 120 e com maior atenção leiam essa legendazinha que está no canto direito do mapa de vocês. Os planaltos, as quais a gente vai ter aqui no Brasil, de acordo com o Jurandir Ross, são altitudes acima de 300 metros, né? Normalmente a gente vai ter aqui no caso das serras e das chapadas. As planícies, que são superfícies bastante planas, geralmente com altitudes baixas, né? Chegando até 200 metros. E a gente vai ter depressões, que são os terrenos de inclinação suave ou rebaixada em relação ao seu entorno. Lembre-se que aqui a gente está falando das depressões relativas e não obrigatoriamente porque o Brasil tem territórios abaixo do nível do mar, mas porque algumas áreas aqui a gente vai ter áreas rebaixadas em relação ao terreno que a gente vai ter próximo, que é normalmente um planalto. Além da definição do Jurandir Ross sobre relevos, que é claro, quem queira ter uma definição diferenciada, e é sempre bom a gente ter outras fontes. Lá na página 121, vocês têm outra classificação de relevo, que é do Haroldo de Azevedo e do Absaber, né, que também é outros grandes geógrafos brasileiros. Oficialmente se utiliza as estruturas de relevo do Jurandir Ross, mas as outras também são válidas, certo? Então, nesse sentido aqui, ele divide muito minuciosamente onde estão localizados cada planalto, cada planície, cada depressão e a nomenclatura de cada um deles. No caso, por exemplo, do Haroldo de Azevedo, ele divide basicamente em planaltos e planícies, porque ele não considera essas áreas enquanto depressões, visto que são depressões relativas, e o Absaber divide-se basicamente em três estruturas, né? Os planaltos das Guianas, o planalto brasileiro e as planícies, que são as áreas normalmente próximas ao litoral e a região amazônica. Bom, sobre as nossas estruturas de relevo, é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês deem uma avaliada bem direitinho no que se refere a essas estruturas, observem o mapa, vejam cada uma das definições e cada um desses conceitos. Espero ter ajudado vocês a darem uma guiada aí no estudo de vocês e lembre-se que essa semana a gente tem avaliação, então por favor estejam focados.